Rádio Educadora de Dois Vizinhos. A notícia nunca soou tão bem. De dois vizinhos, 107.3. Rádio Educadora de Dois Vizinhos, 107.3. Educadora. Mecânica Zanella informa a hora certa. 7h31. Conte com a Mecânica Zanella, na Kennedy, 3536-1455. 7h30, a entrevista que conecta você. Acompanhe agora, na Rádio Educadora 107.3, o programa 7h30. Entrevistas que levam você a uma jornada de conhecimento, histórias e entretenimento. A entrevista que conecta você. Oferecimento. Quem sempre esteve ao lado do agricultor sabe a importância de um relacionamento de verdade. A Cressol nasceu do produtor rural e fortalece o agronegócio. Cressol. Já pensou em não se preocupar com a conta de energia no final do mês? A Biel Soluções Elétricas oferece a você uma solução segura, econômica e de alta rentabilidade. Estamos falando do painel solar. Vá até a Biel e solicite um orçamento. Biel. Clínica de Cardiologia Dois Vizinhos, Rua Marechal Floriano Peixoto 350, fone 3536-6154. A Clínica do Coração. Mercadão dos Óculos, muitas opções de óculos de grau e solar para toda a família, com qualidade e preço justo. Na Rua 28 de Novembro, em frente ao Boticário. Telefone 30101477. 7h30, a entrevista que conecta você. Estamos no ar, bom dia, bem-vindos Dois Vizinhos, bem-vindos a todos a mais uma edição do programa 7h30, neste dia 12 já de março de 2024, o ano já tá bombando, muita coisa acontecendo, movimentos aí em relação a vários segmentos. Estamos aí investindo em novidades em infraestrutura, em estradas, em UTI, em educação e também nessa transição para que a gente consiga ter mais aflorado o direito de ir e vir. O sonho do sudoestino, né, é que a gente ande em 4 rodas, em bitrens e a gente ande de barco, de jet ski e, por que não, né, de helicópteros e também aeronaves. Temos uma pauta bem bacana hoje, já te convido, a transmissão ao vivo está aberta pela nossa página do Facebook. Estamos nas ondas do rádio na FM 107.3, onde a notícia nunca soou tão bem. E a gente vai retomar essa pauta do final do ano passado com a presença aqui no nosso sudoeste do Paraná pelo responsável, diretor técnico da Foz do Chupim Energética, a nossa querida PCH, Pequena Central Hidrelétrica Arturo Andrioli, em Foz do Chupim, Cruzeiro do Iguaçu, nossa cidade vizinha e amada, além de outros projetos e outras pautas e motivos mil para ele estar aqui hoje, porque hoje ainda por cima está agendada uma reunião importantíssima com uma grande pauta sobre o aeródromo Pro Caxias. Nós há muitos anos lidamos com esse assunto, né, de infraestrutura, terceira faixa, ou quem sabe pista de aeroporto revitalizada. E é muita fala, e esses compromissos começaram a ganhar mais adesão, mais corpo, mais credibilidade, principalmente. Quando, né, a Foz do Chupim Energética abraçou a causa, começou a dar um pouquinho mais. Nossos representantes políticos também, e o interesse do consórcio Pro Caxias, que unem vários prefeitos aqui da nossa região. Está aqui com a gente na nossa bancada, bem-vindo, chegou há pouco de Curitiba, depois de uma saga e de uma eleição, e a gente já vai falar sobre isso, o diretor da Foz do Chupim Energética, o Sérgio Sequinel, amigo do meu irmão, né? E a gente sabe que também é amigo de todos nós aqui do Sudoeste. Que saga você passou desde o último 7h30, conta pra gente, Sequinel. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Rádio Educadora. Obrigado, bom Renata. dia. Bom dia, Renata, né, aos ouvintes. Eu me sinto em casa aqui, né? Um abraço pro Giovanni, né? Querido amigo aí, eu da região sudoeste, conheço muita gente. Então, quando eu venho aqui, a gente quer trazer novidades, né, pro pessoal da região, e tem muita coisa legal aí pra gente discutir. Hoje nós temos uma pauta muito legal do aeroporto,
podemos falar um pouco de energia, um pouco de engenharia. A gente pode discutir bastante coisa, é bem interessante para os ouvintes. Obrigado de novo pela oportunidade. Sequinel, antes da gente falar do aeródromo e também da Foz do Chupim Energética, vamos partir do ponto em que a gente terminou a última nossa entrevista, em que você estava prestes a ir para essa eleição em campanha para presidente do CREA com FEA. E não deu muito certo, mas por muito pouco, foi muito pouco mesmo, nem quase que nós teríamos aqui o nosso presidente do CREA aqui na minha frente. Fala um pouquinho sobre o que se passou. Foi um projeto lançado realmente no ano passado, né? E a gente acreditou muito numa modernidade, numa situação de um novo modelo, vamos dizer assim, para o CREA Paraná, para a engenharia, para a geociência. Esse projeto, ele vai ser dado a continuidade, obviamente, né? E a gente trabalhou muito, eu rodei praticamente 100 municípios do estado do Paraná, entre indústrias, empresas, universidades, entidades de classe, prefeituras, né? Os profissionais das prefeituras, eu ouvi muito os profissionais das prefeituras, demandas deles, né? Então, é um projeto que continua e foi por muito pouco. A gente praticamente saiu do zero, a gente foi praticamente aí numa demanda aí de todos os profissionais, vamos dizer assim, e ouvi-los, né? A gente ouviu muito os profissionais do estado do Paraná. E nesse inteirinho a gente percebeu que eles também querem mudança, eles querem um CREA diferente, eles querem um CREA mais inovador, eles querem um CREA, por exemplo, com a indústria 4.0, eles querem tecnologia, muita inteligência artificial, o atendimento mais rápido, mais dinâmico. O profissional quer isso. Óbvio que o profissional também quer perceber o CREA como defensor dele também da profissão, né? Que o defenda, né? Então, a gente tinha algumas propostas, elas ainda seguem, né? E agora mas por muito pouco mesmo, a gente saiu praticamente do zero, né? Uma correria danada, foi uma campanha insana, mas foi muito bacana. Eu conversei com muitas pessoas, muitos apoiadores, assim, aqui da região sudoeste também, do oeste do estado. A gente ganhou muitas inspetorias, muitas cidades, né? Que acreditaram num projeto inovador. Esse projeto, ele continua. E a gente tem novidades aí para frente, 2025, 2026. E agora é trabalhar com mais calma essas ideias aí diferentes que a gente quer implantar. Quero registrar aqui a presença do assessor de comunicação do Sérgio Sequinel, o Felipe Pasqualini. E quem sabe ele te ajude um pouquinho a lembrar esses dados. Quanto que deu a votação aí? Foram 200 votos de diferença para o estado inteiro? Fala um pouquinho desse número. Especificamente, assim, 251 votos a diferença no estado inteiro, né? Nossa, pouquinho de gente aqui da nossa esquina. Os vizinhos de dois vizinhos. Nós temos mais de 80 mil profissionais, né? E 54 mil aptos a votar. Então, ele tinha que estar com o cadastro em dia, com a anuidade em dia. Então, tinha esse processo para ele poder votar. O voto foi pela internet, né? Então, a qualquer momento do dia ele poderia acessar e fazer a votação. Isso foi um avanço, né? Porque os votos eram feitos em urnas físicas e agora ele vai ter a oportunidade também de participar em eleições futuras sempre pela internet. E diante dessa situação, a gente viu uma oportunidade, né? De falar com profissionais que talvez nunca tinham ouvido falar do CREA ou tenham um CREA um pouco mais longe, né, mais distante, porque o profissional da ponta ele sente isso, né? Às vezes ele sente abandonado, e eu percebi isso durante as minhas visitas, a minha caminhada durante essa eleição. Então foi uma diferença pequena, né? Mas a gente está feliz, Renata. Tô vendo que você está com semblante estou muito feliz, de vitorioso. Né? E assim, por acreditar no projeto, a gente conseguir levar isso, né? Adiante para o pessoal escutar e entender que a engenharia, a agronomia e a geociência faz parte de toda a sociedade, né? Qualquer situação, você tem engenharia, agronomia e geociência e a tecnologia. Então, a gente, nesse sentido, a gente quer uma modernidade e a gente acredita num projeto aí para frente e vamos dar continuidade, mas uma diferença bem pequena mesmo, e que a gente fica feliz, obviamente. Foi cansativo pela campanha, né? Porque a gente teve que correr triplamente e correr muito mais rápido, né, que os outros que eu larguei depois,
mas foi muito bacana, muito Perfeito. feliz. Só para a gente então concluir esse assunto, você disse a palavra inspetorias de engenharia, o que seria isso? O CREA ele tem várias inspetorias, né? São entre as regionais, né? São algumas regionais, por exemplo, aqui a regional, no caso aqui os engenheiros, eles são atendidos pela regional de Pato Branco, né? Mas nós temos várias inspetorias, por exemplo, a própria inspetoria de Realeza, temos inspetorias, por exemplo, vamos pegar uma cidade, não daqui do Sudoeste, inspetoria em Campo Largo. Então, são várias inspetorias, acho que são 35 ou 36 inspetorias, entre as 8 regionais, né? E a gente percebe que se os engenheiros eles se mobilizarem e constituírem uma associação realmente forte, a associação é o escudo do profissional. Isso eles têm que entender, os profissionais de engenharia, e têm que participar mais desse processo do sistema Confea-CREA mútua. Então, nesse sentido, a gente convoca os engenheiros aí da região para se organizarem, criarem suas associações. Tendo associações fortes, você pode ter uma inspetoria, por exemplo, por que não em Dois Vizinhos, né? Então, essa inspetoria, ela atenderia diretamente os profissionais aqui da região Dois Vizinhos, né? São Jorge, Cruzeiro do Iguaçu, Boa Esperança. Então, esses municípios aqui ao lado poderia atender os profissionais. Então, é importante uma inspetoria, porque você torna uma região mais importante, os eventos começam a aparecer, a engenharia começa a estar voltada também mais para essa região. Então, eu acho que Dois Vizinhos já merece uma inspetoria, mas tem um passo antes, que é formar uma entidade de classe forte, e aí partir para essa. E até que ponto você se coloca à disposição para orientar? Eu já estou à disposição, a gente já está. Tem alguns engenheiros que nos perguntaram aí sobre estatuto de associação, como é que é criar uma associação, como é que funciona isso, né? Porque tem todo um processo diante do CREA e do Confea, né? E aí, se o engenheiro se mobilizar, se eles fizerem isso aqui na cidade e pegar os profissionais da região, eu acho que dá para criar uma associação muito forte aqui, porque eu percebi uma participação assim durante a campanha, assim, eles carentes de informação, né? E uma vontade realmente de participar. Eu percebi, Renata, durante a campanha, que o pessoal jovem, ele realmente quer participar. E aí nós temos um dado muito interessante. Metade dos profissionais cadastrados no sistema Confea-CREA do Brasil não tem mais que 35 anos. Então, é um público super jovem. Então, a ideia também no projeto era oxigenar, de certa forma, e dar oportunidade para esse pessoal mais jovem participar e ter as informações, e, enfim. E a gente trazer, por exemplo, por que não um grande evento aqui para a região Dois Vizinhos, começar a discutir engenharia com o poder público. Tem muita coisa para fazer. Tá, vamos fazer de conta que a gente está falando numa rádio com um monte de pessoas que nem todos são engenheiros. Defina a importância da engenharia bem rapidinho, por favor, e os segmentos que ela atua, desde o florestal, civil. As pessoas ficam um pouco confusas, né? Qual que é a diferença entre todos esses segmentos? É que são muitas, né, modalidades, né? Você tem engenharia elétrica, civil, mecânica, química, florestal, ambiental. Você tem as tecnologias, os cursos de tecnologia. Você tem agronomia, você tem a geociência, geografia, geologia, metrologia. Então, você tem uma série de profissões dentro do sistema. E por isso que eles são, digamos assim, são tantos, né? São perto de mais de 80 mil profissionais e que fazem parte. E a importância é que mais 80% do PIB, se você perceber, tudo está envolvido em engenharia. Você tem a inovação, você tem a tecnologia, você tem a indústria, você tem o agronegócio. Então, tudo envolve a questão da engenharia. Então, não tem como você... Aí a sociedade entender, né? Precisa contratar alguém, né? Um agrônomo, um engenheiro civil, um engenheiro eletricista. Então, tudo envolve, né? Quando você quer construir alguma coisa, quando você quer desenvolver algo. Perfeito. Vamos falar um pouquinho desse aeródromo. Tem muita gente já perguntando. Olha, o pessoal aqui falando dessa pessoa iluminada como é o Sérgio. Olha, os comentários estão vindo bem legais. O pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, dá uma comentada aí, conta, dá um elogio, puxão de orelha, coloca ele em cima do muro para ver o que ele vai responder. Aproveita que o canal está aberto aí para todos nós no programa 7h30. Depois do intervalo, a gente vem aqui e dá um oi para vocês da internet. A gente tem que fazer um intervalo, Sérgio, mas eu só queria te fazer uma pergunta bem rapidinho antes.
Esse aeródromo sai ou não sai? Sai, tem que sair. Obrigado pelos elogios aí. Já vamos ler aí, você vai gostar. Né? Obrigado mesmo de coração. Nós estamos numa luta faz 5 anos, né? E com os empresários, com o poder público. Acho que vamos deixar os comentários para depois do intervalo, mas eu acho que agora a coisa vai. E a gente está forçando bastante, temos trabalhado muito durante o diálogo, durante os 5 anos. Eu vou contar um pouco, vou resgatar a história, mas vamos contar o que vai acontecer daqui para frente. Chega junto com a gente, fica aqui com o programa 7h30, vamos aproveitar essa audiência bacana e mostrar para os nossos apoiadores que eles têm um grande destaque. E se você é empresário, também vem para cá, vem para a Rádio Educadora, vem aparecer com a gente, que a gente adora abrir e comentar tudo sobre esses empresários que estão aqui fazendo as nossas engrenagens rodar, né? Entre público, privado, entre família, entre o agro e entre a tecnologia, que é isso que move Dois Vizinhos. Fiquem com a gente. Mecânica Zanella informa a hora certa. 7h46. Vem para a Mecânica Zanella, na Kennedy, 3536-1455. E a gente tem a Automação Home Center, que faz essa diferença para todos nós, né? A gente tem essas ofertas, tá quase acabando. Tem até o dia 15 para você conseguir Smart TV 32 Filco por R$990. Tem também Home Supreme, Biblioteca Mirage, R$220. Você sabe, né, gente? É a loja do coração. Eles não querem abrir franquia mesmo, não querem abrir segunda loja, é pro estoque ficar saindo pelas orelhas deles lá. Aí você vai lá e negocia a melhor forma de pagamento. Tem esse atendimento, tem ilha de liquidação. É na loja do coração. Vamos falar também do meu tio Irineu e a Rede Bem Viver. Essa Rede Bem Viver é um destaque já, é um caso de sucesso por todo o Brasilzão. Muita gente querendo saber como que as lojas de material de construção se uniram e trazem de container todos os seus insumos. E aqui em Dois Vizinhos é na Geife Materiais de Construção, que tem a Rede Bem Viver, financiamento próprio da Caixa Econômica, é uma beleza, né? Agora vamos falar do futuro? Que tal a gente ir lá para o futuro? Mas já está aqui no Sede Paranhos, construindo prédios e casas e esses tijolos EPS da GIL Construir. Essa empresa de engenharia da construção civil veio com disposição para resolver os perrengues, sabe? Aquela infiltração, aquele muro que não assenta, aquelas obras que ficam rachando. É muita solução. É isolamento acústico, isolamento térmico. Vamos conhecer todas as soluções da GIL Construir, com piso drenante, vigote para laje, os pavers mais lindos que eu já vi. É isso mesmo. E ainda você vai substituir o famigerado do tijolo pelas placas EPS. Vamos olhar para frente, né, pessoal, e ver que a construção civil já evoluiu muito e a gente tem que colocar isso no Brasil também. Um abraço também para toda a equipe da Única Centro Odontológico, fazendo seu implante com toda a capacidade. Tem um atendimento pós, né, que é isso que a gente gosta de falar bastante. Tem tanto lugar que faz tudo para você e depois te abandona. Ali não. Ali são décadas de acompanhamento e muitos resultados, sabe? Aquele idoso rabugento que vive reclamando. Vai lá, troca todos os dentes, você vai ver o bem-estar e o bom humor que essas pessoas vão ficando, que é a qualidade de vida, né? E tudo isso, e comer o que quer. E também um abraço para a Concrevale, que fornece essa matéria-prima para sua estrutura, tem precisão, tem segurança. Fábrica em Dois Vizinhos e fábrica em Realeza. Tá precisando aí de concreto convencional, argamassa estabilizada, brita, areia, asfalto? Entre em contato com a Concrevale, do nosso querido Neri Maria, concrevale.com.br, 2 L's aí para você acessar o portal e desmistificar, sabe? Tem muita coisa importante ali, com muita tecnologia, inclusive para brita, inclusive para areia. Vamos lá então para nossa live aqui, o pessoal do Facebook. O Fernando de Godoy, chegou meu brother aqui. Bom dia, como será a ligação do aeroporto à prainha? Passará por dentro dos loteamentos? Bom fazer uma ciclovia ligando os pontos turísticos. Valorizar é bom para todos. Inclusive tem alguns lotes ali à venda, né? Esse pessoal começar a pensar no futuro para investimento em área familiar, tem que também aproveitar esse movimento. A Rosana Alberton mandando bom dia, Marcelo Hack está acompanhando a gente lá em São João, dizendo abençoada terça para mim e para o convidado. A Irma Martinazzo também, bom dia a todos, um trabalho maravilhoso. A Marlene Tosi Matias escreveu, bom dia Renata, que programa maravilhoso, importante pessoas tão
tão iluminadas como o Sérgio Sequinel. Parabéns, Sérgio. A Marlene é um doce, né, gente? Ela faz pão. É que eu sou cheio de energia, né? Ela é boa, um trocadilho bem bom, né? Às vezes, a homem da luz, né? O homem da luz. E as pessoas riem de mim quando eu fico sem palavras. Eu falo, que massa. O nosso Tega, Newton de Almeida, comentou: bom dia, parabéns, Sequinel, pela disputa do CREA. Foi só o início de uma grande caminhada. Tamo junto, comentou o Tega, que inclusive está na pauta da reunião hoje, né, Tega? Definição do novo responsável pelo acompanhamento via Procaxias, visto que o secretário Newton estará se afastando das funções final deste mês. Ele já esteve aqui, já comentou que vai ser candidato a vereador. Estamos ainda montando os pré-candidatos, né? E a legislação eleitoral logo, logo entra em vigor. Estamos aqui bem antenados. Se você quer saber tudo que vai acontecer na nossa região, cola na Rádio Educadora, que o Departamento de Jornalismo está montando já uma tremenda cobertura para todos nós aqui, já que estamos no nosso quadradinho, né? Ainda considerado meio esquecido, né? E abençoado do sudoeste do Paraná. A hora que vier a terceira faixa, pedágio, UTI, aeródromo, quem sabe a gente para de escutar essas mesmas conversas e vai lá para a inauguração, abrir a fita vermelha. Você acha que agora sim vai? Temos força política? Como é que está esse negócio? Porque para um Procaxias, para um aeródromo, ainda mais sendo um braço do seu trabalho, isso aí é uma outra coisa que você se dedica, né, Sérgio? Além de todas essas coisas. Agora vai. O Sudoeste apareceu, o nosso valor bruto de produção é um destaque, estão dando valor para o nosso esquecido cantinho aqui e abençoado, né? Vamos lá. Primeiro, agora vai. Mas agora eu vou contextualizar e vou trazer o histórico. Primeiro, um abraço para o Tega, grande parceiro. O Tega me ajudou bastante aí. A gente tem uma parceria de longa data, o prefeito Carlinhos, né? O deputado estadual Adão Litro, o deputado federal Paulo Litro, enfim, todos os prefeitos aí, o Leonir do Cruzeiro do Iguaçu, o Giva de Boa Esperança, né? A Leila de São Jorge, enfim, todos os prefeitos que estão envolvidos no consórcio Procaxias, né? Tanto de gestão anterior, porque a gente tem que fazer uma transição e um entendimento, isso há 5 anos atrás, e mudou aí alguns gestores, né? Mudaram alguns gestores. Então a gente percebeu que teria que voltar ao diálogo nesse meio tempo. Então atrasou um pouquinho. Diante dessa luta, lá em 2019, a gente começou com os antigos prefeitos, né? Trouxemos algumas reuniões, né? A gente avançou com os empresários, né? E o que a sociedade tem que entender, que a questão do aeródromo não é especificamente para os empresários. A gente tem que pensar na questão da saúde, de urgência, né, de saúde. A gente tem que pensar no desenvolvimento aqui a médio e longo prazo. Aí, como foi citado, a questão do turismo. Acho que você com aeródromo, a princípio, e daqui a pouco virando um aeroporto, você pode ter um turismo já mais envolvido. Você tem uma região muito bonita aqui. Poderemos explorar muito o turismo náutico, né? Enfim, então a região passa a desenvolver mais rápido quando você tem a logística mais facilitada. Você falou de infraestrutura, Renato, e até isso eu tenho colocado em algumas reuniões com o poder público. A gente tem que olhar as estradas também aqui, a terceira faixa. A gente tem dificuldade de deslocamento, se leva muito tempo. Ou você quer, por exemplo, trazer alguém aqui para dar uma palestra, por exemplo, na UTFPR da vida, né? Em alguma instituição de ensino, o cara vai perguntar: como é que eu chego? Eu vou levar 2 dias para chegar. Então, a logística ela não facilita até para você receber informações aí. Então, isso é interessante porque a partir do aeródromo e outras questões da infraestrutura, a gente começa a perceber o desenvolvimento. E a sociedade ela consegue entender porque isso gera emprego e renda, né? Você tem empregos diretos e indiretos, você tem prestadores de serviços e produtos aí, então você começa a alimentar uma cadeia local, e a gente chama de desenvolvimento local sustentável, onde você vai ter esses produtos e serviços aqui em função da geração de emprego e renda. E a renda fica aqui, o emprego fica aqui, isso que é importante para a questão e valoriza muito a população aqui da região. Isso é importante na questão da infraestrutura, mas ela tem que chegar. E aí, fazendo a contextualização, desde o histórico até esse momento, onde nós temos uma reunião hoje, discutindo já uma pauta já avançada, onde já está em Brasília, ponto de sair o registro do aeródromo, né? Vamos chamar de novo aeródromo, que o nome esse é Procaxias, o nome ainda não está definido, mas provavelmente seja, né? Que fica em Cruzeiro do Iguaçu, mas vai atender toda a região.
E a ideia é justamente você, nessa pauta, já distribuir algumas atividades, algumas lições de casa, vamos dizer assim, porque você já tem a Prefeitura de Cruzeiro do Iguaçu, já está na pauta, inclusive, já estão limpando, já temos a licença do IAT para fazer a limpeza, então está ficando bonito lá, mas depois tem que cercar, tem que lavar o asfalto, né? O asfalto é de qualidade, mas tem que analisar, ver se vai precisar um recapeamento, tem que pintar, tem que fazer um hangar, tem que colocar alguém lá para a questão de segurança, tem que levar a parte de telecomunicações, internet, e já convoco o Cine Batistello da 10, né, Telecom, que a gente precisa também deles. Aí, por isso que a questão da empresa local, que elas vão ajudar. Então, você começa a gerar uma cadeia produtiva com alguns serviços e alguns produtos já interessantes com a instalação do aeródromo. E aí, você tem agora essas responsabilidades e é isso que vai ser definido. O Tega, ele trabalhou muito bem nessa questão da responsabilidade, ele tem novos desafios agora, e a gente agora, nesse grupo técnico, vai definir um novo responsável desse grupo técnico, né, onde os empresários, onde o poder público tem trabalhado de mãos dadas para que o aeródromo, agora, esse ano, finalmente seja reativado com o seu registro e a gente consiga já pousar alguns aviões lá. Previsão, assim, os seus mais ousados pensamentos, uma coisa assim, um cenário bem positivo. Quando vão pousar, onde decolar o avião? O registro, ele está bem para sair, tá? Inclusive, um abraço para o Marcos Musselin, que também está conduzindo isso, com um engenheiro, né, que foi contratado. Então, tem um acompanhamento lá em Brasília, né? Tem tanto uma questão pública, né, política, que a gente tem que trabalhar em paralelo a isso, mas a equipe técnica está atuando. Então, o registro deve sair aí no máximo 15, 20 dias. Jura? E aí, aí é só a gente partir para a limpeza que já está sendo executada, para a pintura, fazer o cercamento e começar a operar ali. Viu, eu não tenho avião, eu não sei operar avião, tem que ter, eu vou fazer as perguntas da galera, tem que ter torre de comando, como é que funciona essa organização no céu? Enfim, aqui tem mais drone ultimamente do que avião, vamos lá. Como é que faz essa parte do dia a dia? Não, tem que ter a ANAC, tem que ter um engenheiro. Tem que ter o quê ali? Tem que ter a operacionalização, mas ela não precisa necessariamente ter uma torre ali, porque um aeródromo não funciona. Sim, é diferente do aeroporto. Né? Sim, a gente já falou aqui. Porque você tem o controle de tráfego aéreo, claro, do SINDAC e tal. O aeródromo é uma coisa menor. É menor, né? Mas a partir do momento que nós precisamos primeiro dar o primeiro passo, Renato. Nós precisamos primeiro reativar o aeroporto, para depois pensar em ampliar. E aí tem a questão do acesso, que também vai ser apresentado hoje pela questão do projeto. Falaram de ciclovia, achei ótima a ideia ali. Engenheiro o cara que escreveu aqui. Você começa a ampliar, você consegue ver a questão do projeto. Foi discutido isso ano passado na Alep, com deputados, com a presença do deputado Alexandre Cury, com a presença do deputado Paulo Litro, com a presença do deputado Traiano, na época, que ele é presidente da Assembleia, o deputado Adão. E o que estava era governador exercício, que o governador não estava na época, estava em viagem, o Darcy Piana. Então foi designado um valor ali para essa questão do aeródromo também. Então nós temos um apoio também da questão da LEP e do governo. O governo já fez a concessão do terreno. Acho que agora é só, a bola está ali na marca do pênalti, agora é só bater e partir para o abraço. Você acredita que esse aeródromo está realmente agora sendo viabilizado muito por causa de uma parceria mais privada do que pública? Qual que é a gangorra aí da importância dos trabalhos em união, lógico, mas quem que puxou essa corda aí para que fosse um projeto que pode receber a licença em 15, 20 dias? Quem que foi assim o grande músculo disso tudo? A gente puxou com o poder privado, né? Primeiro foi os empresários que viram essa demanda. A gente tinha uma área aí que estava para ser vendida, vocês lembram disso? Estava em leilão isso no governo, a gente conseguiu reverter isso há 5 anos atrás, porque a gente via como desenvolvimento um aeródromo na questão aqui da região.
E isso iniciou por nós lá, aqui, um abraço para o Gilson Tedesco, para o Robson, né, para o próprio Marcos Mussolini, para o pessoal da Pluma, o Luciano, o pessoal da BRF, o próprio Sidney Batistella. Então, alguns empresários começaram a se mobilizar e a gente começou a discutir isso e chamamos o poder público. Foi aí que iniciou. Claro que tem mais parceria em função da privada, né? Mas o poder público é importante agora porque, assim, Renata, nós tivemos uma primeira etapa de uma situação e o prefeito Carlinhos, ele assumiu o consórcio Procaxias, com a vice-presidência do Giva de Boa Esperança. Então ficou um pouco mais para cá, digamos assim, o aeródromo, né? E é da região aqui de Dois Vizinhos, enfim, com uma pista pronta que estava, né, abandonada, mas um encorajamento do poder público e, assim, por trás a questão privada. Então nós temos dado um apoio, um suporte, né, o tempo inteiro, e dado o encorajamento para o poder público. Eu digo isso agora porque o poder público, Renato, eu até brinco agora porque iniciei uma pós-graduação nova em gestão pública. Mas não tem jeito. Não tem jeito. O empresário tem que conhecer o político tem que conhecer o empresário. E aí eu iniciei uma pós-gestão pública e estou entendendo por que tem tantas amarras, né? Isso que é a reclamação. O poder privado, ele é mais solto, ele é mais ousado. É tu que manda, lógico, né? E aí você tem que unir as duas pontas. Por isso que é parceria PPP, parceria público-privado. Por isso que acontece, senão a coisa não vai. É verdade. Gente, estamos aqui nessa live do programa 7h30, o pessoal já entrou aqui, ó, o Léo Rodrigues também está assistindo a gente lá de Caxias do Sul. O Joelso Cardoso também mandando um bom dia pro povo abençoado aqui. Ô, Rodney Ramos, estava demorando para vir comentar, né? Nosso eterno deputado, Luiz Fernandes Lito, está escrevendo aqui um bom dia para a gente. Obrigada, deputado, pela sua participação. A Janete de Lima também, bom dia. Teri Bartninski, Jocely mandou flores vermelhas. E a gente sabe que tem muita gente aqui tentando entender qual que é a importância disso tudo. Olha, a Rosane também está mandando bênçãos, um dia lindo para todos nós. A gente precisa encerrar, né, Sérgio? E vai ser só mais um 7h30, dentre outros, que a gente vai ter a oportunidade de conversar e trazer esse conhecimento. Só para a gente dar uma análise para nossa audiência sobre todo esse contexto aí. E a gente precisa também de um resuminho da Foz do Chupim Energética, como está a nossa querida PCH ali tranquilamente no Rio Chupim e os projetos e pautas para ela também. Eu quero voltar aqui já com o aeroporto reativado, né? E em breve, né? Você me perguntou uma previsão, eu quero ainda, no primeiro semestre ainda, a gente trabalhar com a reativação forte até o primeiro semestre, né? Porque nós temos aí as eleições municipais, então dá uma travada, então a gente precisa correr agora com esse registro. Peraí, nós estamos no segundo semestre, a gente tem eleições municipais, exatamente. Agora já começa a vir, ó, eu tenho aqui um calendário eleitoral que a gente precisa cumprir. Sim. E olha, quem trabalha em rádio também, você acha que político roda baiana em eleição? Vai ver radialista que tem que ficar programando essas propagandas gratuitas aí para eles. Então temos um calendário aqui eleitoral, e você está me falando, repete, o aeródromo pode ser reativado ainda nesse semestre, mas fala a frase inteira para mim. Pode ser reativado esse semestre. A partir do registro e das reformas necessárias, o aeródromo já pode ser reativado, pronto para a reinauguração. Se Deus quiser, em julho, né? É sonho? Não. Eu acho que agora nós estamos bem próximos da realidade. Eu sonhei lá atrás, há 5 anos atrás, eu pensei, e aí a gente juntou as forças aí, mas agora ela já está bem próximo da realidade, Renata. A gente está muito feliz com isso, com os desdobramentos que aconteceram relacionados ao aeródromo, e tenho certeza, o pessoal que está ouvindo, né, a gente vai passar de um outro patamar aqui na região, ela vai começar a ser vista com outros olhos, vai ser um divisor de águas em termos de desenvolvimento, pode ter certeza, porque a questão logística, ela influencia muito no desenvolvimento de uma região. Mas gostaria de fazer um comentário, porque eu não posso vir aqui e não falar da minha querida PCH, da Arthur Andrioli, né, a qual a gente cuida com tanto carinho, né? A gente trata aí ali o entorno, né? A parte social, ambiental, a gente sempre tem um cuidado muito carinhoso, vamos dizer assim, com todo o entorno, com a população, com a parte ambiental. Então tem esse trabalho além de educação, de conscientização, né?
de não poluir os rios, né? Eu sempre, quando eu venho aqui, eu falo que as PCHs são um filtro dos rios. A gente sempre está ali fazendo mutirões, a gente tem algumas atividades para recolher lixo do rio. Não deveríamos, né? Mas em função da consciência, né? E aí a gente quer, eu tenho uma nova oportunidade, Renato, falar depois sobre as PCHs, que elas ainda são encaradas por causa da solar e da eólica, estão sendo encaradas como patinho feio, vamos dizer assim, e a gente tem um poderio aí muito grande, um potencial muito grande para PCHs, para usinas, as pequenas centrais hidrelétricas, que tem um baixo impacto ambiental. E aí falar um pouquinho de transição energética, que as PCHs fazem parte tanto da solar, da eólica, e de segurança energética. E a gente viu aí um investimento por parte do governo do estado, por parte da Copel, de 2 bilhões e 100 milhões de reais na parte de distribuição. E isso faz parte da segurança energética, diminuir o risco do país em termos de segurança energética, para evitar um colapso, né? E assim, a gente sofreu isso lá na época de 2000, 99, 2000, 2001, questão do apagão. Então a gente teve um risco do país muito grande. Então, em algum momento aqui, Renato, vem falar nesse aspecto, e aí o momento da eólica, da solar, das PCHs, da descarbonização, podemos falar de hidrogênio verde, podemos falar de tecnologias aí que estão vindas por aí, que é a transição energética. Daí fica um assunto para próximo. Bora. Já vamos deixar aqui aquele gostinho de quero mais. O gostinho de quero mais é assim, gente. As PCHs são consideradas ecologicamente boas, igual a eólicas igual energia solar. Então, se você estranhou essa frase, vai pesquisar, vamos estudar, vamos reaprender certas coisas, que muita narrativa foi colocada para nós, né, nos anos 80, 90 e 2000, que tem que voltar a estudar tudo de novo, gente, sem preguiça mesmo. Gera emprego e renda, né? Claro, local, com certeza. E protege, sim, o meio ambiente ao redor. Bom, Sérgio, a gente explodiu o nosso tempo, te agradeço demais. Como nossa sempre. Equipe vai, como sempre. A nossa equipe acompanha também todo esse desempenho hoje, essas informações e novidades, e principalmente a explanação, né, sobre o aeródromo. A pauta de hoje às 16 horas do Procaxias seria isso, também uma explanação por parte da Prefeitura de Cruzeiro de Iguaçu sobre as obras e limpeza, também informações referentes ao projeto do asfalto da rodovia até a chegada do aeródromo. Aí hoje eles vão definir, viu, Fernando, sobre o acesso, enfim, a gente já sabe que tem asfalto chegando por ali também. Vai ter a definição de projetos sobre as obras de infraestrutura, pintura, cercas e demais investimentos, e ainda a apresentação de como está a situação da liberação via órgãos competentes, ANAC, SAC, DCEA, como está e quais os próximos passos. Mas o nosso Sequinel já nos disse que nós temos em 15, 20 dias a aprovação e a grande expectativa, e vamos falar para ver se vai cocriando junto para ainda esse semestre a gente ver as aeronaves naquele cenário lindo, lindo, lindo de nosso Cruzeiro do Iguaçu. E que venham pessoas com bondade no coração e que vão olhar para nossa terrinha e cuidar dela também, né? A gente aqui é bem, bem protecionista, a gente é tudo vizinho do vizinho, sabe? Quando vem os gringos de fora, a gente fica de olho, sabe, Sérgio? É bem assim aqui em Dois Vizinhos. Muito obrigado pela sua presença. Nosso tempo já explodiu, pessoal. Vamos lá para o Educadora News, está entrando no ar o jornal mais dinâmico de Dois Vizinhos e região, uma equipe bacana. Acompanhe com a gente o Wellington Basto, Alexandre Baggio, Islan Roque com as notícias de segurança pública, e comigo está entrando no ar. Bora trocar live e vamos, pessoal, que já é só terça-feira. Tchau. Você ouviu pela Educadora, programa 7h30. Este programa está disponível na íntegra em nosso YouTube, Facebook, Spotify e portal Educadora, educadoratv.com.br. 7h30.